Dor de cabeça. Quem nunca teve pelo menos uma na vida? Dos vários tipos de dores de cabeça, uma das mais frequentes e intensas é a enxaqueca. Considerada por muitos médicos até algum tempo atrás como frescura de mulheres ricas e desocupadas, hoje a enxaqueca é tratada como uma das principais doenças da humanidade. Seus sintomas são tão terríveis que chegam mesmo a atrapalhar seriamente a vida pessoal e profissional das pessoas. Em situações de desespero, alguns doentes chegam a colocar a própria vida em risco, tomando de impulso dezenas de remédios ao mesmo tempo durante as crises. E os que sofrem desse mal não são poucos. Só no Brasil são 30 milhões, segundo a estimativa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. E a gente fica sabendo mais sobre a enxaqueca e dores de cabeça em geral no Vivendo com Saúde de hoje, que recebe o neurologista Edson Zerati. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Jorete. Existe um certo costume de estar generalizando a dor de cabeça forte como sendo enxaqueca, né? Mas existem vários tipos de dores de cabeça? Sim, é importante salientar que dor de cabeça é um sintoma, tá, de algum problema, de algum desequilíbrio no organismo do ser humano. Existem as dores de cabeça ditas primárias e as dores de cabeça ditas secundárias. Primárias quando não existe uma causa aparente, e as secundárias estão sempre relacionadas a algum problema ou algum processo patológico, alguma doença. Dentre as secundárias podemos citar a de um tumor cerebral, a de uma hemorragia cerebral, a dor de cabeça proveniente de uma neuralgia de trigêmeo, que é um nervo craniano, dentes, articulação temporomandibular, que pode produzir dor, alterações na coluna cervical, que é a coluna do pescoço, e algumas alterações também reumáticas no couro cabeludo, músculo, etc. Tudo isso faz com que seja secundária a dor de cabeça a esses processos patológicos. Dentre as primárias, existe uma infinidade de dores de cabeça, dentre as quais, erroneamente chamada de enxaqueca, é uma delas. A enxaqueca só é dita com este nome na América do Sul, América Latina propriamente, Brasil e países circunvizinhos. Na Europa, Estados Unidos, esse termo não é usado. O termo correto seria migrânia, ou no inglês migraine. Certo. Sobre a enxaqueca, especificamente, eu gostaria que você explicasse quais são os principais sintomas e no que ela se diferencia dos outros tipos de dor de cabeça. Certo. A enxaqueca é um tipo peculiar de dor que se manifesta principalmente entre os 20 e os 40 anos de idade. Então, ela começa o seu início nessa faixa etária. É uma dor característica, tá, que se manifesta em 70% das mulheres e em 30% dos homens. A enxaqueca pode vir acompanhada de aura, nós chamamos de aura, que são alterações pré-dor, ou seja, são alterações que nós médicos captamos na conversa com o paciente, quando ele refere que sente problemas antes da dor. Quais seriam esses problemas? Primeiro, o paciente pode referir escotomas cintilantes na visão, ter uma alteração visual, um tipo de uma esfumaça na visão, tá? Que em seguida começa a dor de cabeça propriamente dita. A enxaqueca é uma dor característica porque ela sempre se manifesta com fenômenos congestivos, ou seja, começa sempre de um lado do crânio, também chamada hemicrânia, tá? Ou hemicrania, tanto faz. E o paciente tem alterações visuais, então, com dor em hemicrania, pode acompanhar de vômitos, fotofobia, que é a aversão à luz, e fonofobia também, que é a aversão
a sons. Também o paciente pode, às vezes, é raro, mas pode acontecer do paciente apresentar diarreia, pode apresentar mal-estar, etc. Essa é a definição exata de uma enxaqueca. É comum os pacientes terem esses sintomas antes da dor? Nem sempre o paciente apresenta a aura enxaquecosa. Às vezes o paciente já começa na fase de dor. Então, existe mais ou menos entre 30% a 40% dos pacientes que apresentam a dor enxaquecosa sem aura, sem essas alterações visuais, etc. Pode ocorrer sim, já. E o que é que traz essa aura? Por que é que a pessoa tem isso antes da dor? Existem 3 fases para se começar a enxaqueca. O que está alterado no organismo do ser humano são alterações funcionais de neurotransmissores. O que é um neurotransmissor? O neurotransmissor é um componente químico formado no nosso organismo que faz a conexão entre o cérebro e os órgãos-alvos. Então, dentre os neurotransmissores tem a acetilcolina, a adrenalina, a noradrenalina, a serotonina, as prostaglandinas, etc. Nas fases que o paciente tem a aura, ocorre então uma alteração visual em que ocorre uma vasoconstrição, tá, no cérebro. Essa vasoconstrição faz com que o paciente comece a ter alterações visuais. Depois, na segunda fase, começa a ter uma dilatação dessas artérias, que são extracranianas. Essa fase começa a ter um latejamento, e na terceira fase, que é a fase de dor propriamente dito. Então, a aura enxaquecosa é uma alteração inicial da enxaqueca. Volto a dizer que nem todos os pacientes apresentam essa aura. Existe, inclusive, a enxaqueca complicada, em que essa fase de aura, o paciente pode, inclusive, apresentar alterações no hemicorpo, ou seja, uma parestesia ou formigamento, ou até uma hemiplegia, uma perda funcional da musculatura contralateral à dor. Tá certo? Pode acontecer isso, chamada enxaqueca complicada. Então, todas essas alterações que nós citamos são pacientes que têm a aura. Evidentemente, como eu disse, tem paciente que não apresenta a aura, entra direto na terceira fase, que é a fase da dor. Quais são as causas mais comuns da enxaqueca? As causas mais comuns, nós sabemos que a enxaqueca é sempre familiar. Se você, nos primeiros contatos que você tem com o paciente, se você fizer uma história clínica, uma anamnese bem feita, você vai ver que sempre existe algum componente da família que tenha a enxaqueca, né, ou a migrânia. Essa migrânia, essa enxaqueca, ela pode decorrer de alimentação, pode decorrer de estresse, paciente tenso, pode decorrer até de tensões pré-menstruais que a mulher venha a ter, e inclusive na própria menstruação, que é uma variante da enxaqueca, a cefaleia menstrual, que a gente diz que também todos esses tipos de alterações estão relacionados à alteração funcional dos neurotransmissores. Você disse que 70% dos casos de enxaqueca acontece com mulheres. Por que a mulher é mais suscetível à enxaqueca do que o homem? É mais suscetível porque existe as alterações hormonais na mulher, né? Existe os efeitos dos hormônios femininos, tá? Que ajudam, que
pode precipitar dor, etc. No homem, às vezes é mais difícil porque o homem tem muita, abaixa demais da progesterona, que é o hormônio feminino. No homem, claro que predomina a testosterona. Então, está relacionado principalmente com alterações hormonais, etc. Por isso que a fase fértil da mulher, que é dos 20 aos 40 anos, é a fase que dá mais as crises de enxaqueca. Muitas vezes a mulher tem essa crise de enxaqueca justamente no período pré-menstrual ou menstrual, né? Exatamente, por esse fato, por ocorrer alterações hormonais nessa fase e principalmente quando ela existe uma tensão pré-menstrual até, tudo relacionado à alteração funcional de neurotransmissor, as prostaglandinas, a serotonina, etc. E as crianças? As crianças também sofrem de enxaqueca? Sim, as crianças também sofrem de enxaqueca. Se você for pesquisar, como eu disse, o termo familiar, todas as crianças que tenham entre 6 e 12 anos de idade, que tenham muito vômito, dor abdominal, dor nos membros inferiores, que as mães normalmente dizem que essas dores nas pernas são consequência de crescimento, isso não é verdade. Crianças que têm mal-estar, tonturas, quando viajam, a chamada cinetose, são crianças predisponentes a ter enxaquecas. Então, no futuro, com certeza, essas crianças que têm sempre tendência a vômitos, mal-estar, tonturas, etc., são crianças que com certeza no futuro vão ter enxaqueca. Evidentemente que quando você examina uma criança, a criança às vezes não tem a facilidade como adulto de relacionar para você os seus sintomas. É difícil às vezes você classificar uma criança como enxaquecose por esse fator, porque a criança às vezes não consegue expressar como é que é a sua dor, como é que ela se inicia, quais são os fatores precipitantes, etc. Até que ponto que a hereditariedade influi? A hereditariedade é importante na enxaqueca, porque sabemos ou supõe-se que esteja ligado a algum gene. Então, o termo familiar é importante. Nós sabemos que existe, às vezes, 3, 4 gerações de uma mesma família que tem enxaqueca. Então, na minha clínica do dia a dia, eu tenho até a avó, da mãe, do filho. Avó, filha, neta e às vezes até bisneta. Então, sempre existe um componente familiar. Certo, você disse que a enxaqueca ela atinge as mulheres dos 20 aos 40 anos. Depois dessa idade, o que acontece? Normalmente, a enxaqueca ela tende a desaparecer após os 40 anos e principalmente na menopausa, pelo fator que já ocorre uma alteração hormonal também no caso aí. Então começa a ter mais dificuldade para desenvolver a enxaqueca, principalmente após os 40 anos e na menopausa ou pré-menopausa, pelo fato de esses hormônios já estarem com a sua atividade já diminuindo, etc. E a frequência da enxaqueca, ela diminui com o tempo? Todos os pacientes que têm mais de uma crise por mês são pacientes que devem ser tratados preventivamente ou profilaticamente. Os pacientes que na crise, que nós fazemos o tratamento abortivo da crise, que a gente entra com a medicação abortiva, normalmente se faz quando você tem uma crise com mais de um mês após cada crise. Então, paciente com uma crise por mês ou mais deve ser tratado profilaticamente. Pacientes que não tenham crises frequentes, ou seja, pacientes que têm uma crise a cada 2, 3, 4 meses,
esse paciente deve ser tratado só na fase da crise. E tem cura a enxaqueca? Como todo mundo diz que enxaqueca não tem cura, realmente não tem cura. Na última década, que nós estamos ainda na década do cérebro, existem novos analgésicos que são muito bons, específicos para enxaqueca. Esses analgésicos funcionam espetacularmente nas crises de dor, tá? Agem muito bem, mas a medicina ainda não conseguiu descobrir uma droga ou drogas que curem a enxaqueca. Nós sabemos que existem alterações de neurotransmissores, alterações funcionais, mas que não existe ainda nenhum tipo de tratamento que venha a curar a enxaqueca. Então a pessoa vai ter que usar remédio durante toda a vida? Evidentemente que cada paciente tem que ser avaliado individualmente. Então, como eu disse a você, os pacientes que tenham crises contínuas, esses pacientes têm que tomar remédios por um bom tempo até que se resolva o seu problema. É importante salientar que as mulheres, principalmente, quando estão grávidas, na sua gestação, a dor de cabeça enxaquecosa tende a desaparecer. Esse é um dado importante, porque normalmente as mulheres, quando ficam grávidas, elas chegam para a gente e dizem: puxa, a minha dor melhorou, eu não tive dor nos 9 meses de gestação. Então é um fato importante isso daí para ser citado. Alguns alimentos, eles podem estar desencadeando ou até intensificando as crises de enxaqueca? Sim, com certeza. São vários alimentos e que tem que ser evitados, principalmente chocolates, café em excesso, bebidas derivadas das colas, esses queijos maturados, esses queijos amarelos que têm tiramina como agente. A tiramina produz ou desencadeia a crise de enxaqueca. Você dormir muito ou dormir pouco, atividade sexual, às vezes até a própria pílula pode desencadear uma crise de enxaqueca. Frutas cítricas podem também desencadear a dor de cabeça. E até uma relação sexual também pode. Então, se uma pessoa que tem problema de enxaqueca, se ela acordar mais cedo ou mais tarde do que o normal, isso pode estar desencadeando uma crise? Pode. Se o paciente ou a paciente tem predisposição à enxaqueca, evidentemente, se ela dormir muito ou dormir pouco, existe o risco de desenvolver a crise de enxaqueca, sem dúvida nenhuma. O ideal seria o paciente que tem predisposição ou tem a enxaqueca que durma no mínimo 8 horas, que é o suficiente para o cérebro descansar. Uhum. E se ela dormir demais, por que dá dor de cabeça então, se ela precisa do sono para estar descansando? É uma pergunta que provavelmente eu não vou saber responder, Janete. Sabe-se que é um dos fatores desencadeantes. O excesso do sono é um fator desencadeante, e realmente eu não vou saber responder essa pergunta porque eu nunca li nada a respeito. Então vai ser difícil responder essa pergunta. E de que maneira que a enxaqueca está relacionada à atividade sexual? Está relacionada à atividade sexual porque normalmente na fase do clímax, do orgasmo, existem alterações, secreções hormonais, etc., que atuam na mulher, principalmente nessa fase do clímax, e que pode produzir a enxaqueca, porque ocorrem as alterações dos neurotransmissores nessa hora, né? Então, normalmente a paciente, mulher, né, ela vem a ter a crise, às vezes, durante ou após o ato sexual. É importante salientar que tem que se diferenciar o diagnóstico da enxaqueca da atividade sexual. Existe um tipo de dor de cabeça da atividade sexual que não tem nada a ver com enxaqueca. É uma dor
típica, exclusiva da atividade sexual, tá? Que responde a outro tipo de tratamento que não o da enxaqueca. É importante salientar isso porque às vezes as pessoas pensam que dor de cabeça na atividade sexual é sempre enxaqueca, nem sempre isso ocorre. Então é importante diferenciar a enxaqueca da cefaleia ou dor de cabeça da atividade sexual. E o contrário, a falta da atividade sexual dá enxaqueca ou dá uma dor de cabeça? Pode dar por um mecanismo secundário, ou seja, se o paciente está numa vida ativa sexualmente falando, ele ficar sem atividade sexual, ele vai acumular tensão, estresse, etc. Você sabe que o ato sexual é uma prática que realmente libera todos as nossas tensões, as nossas ansiedades do dia a dia. Então, evidentemente que se o paciente está numa idade ativa, sexualmente falando, evidentemente que se ele ficar sem atividade, pode desencadear uma crise. Sem dúvida. Existe também uma relação entre a enxaqueca e a menstruação? Existe. Nós podemos citar que a enxaqueca ela pode piorar e pode até apresentar a cefaleia que a gente diz cefaleia menstrual, tá? Em que a mulher apresenta dores de cabeça só no período menstrual, tá? É uma variante da enxaqueca. Por quê? Porque nesse período ocorre também produções de hormônios que vão fazer o desequilíbrio dos neurotransmissores, principalmente a prostaglandina. Então, a mulher que apresenta dor no período menstrual, ou dismenorreia, dor intensa, abdominal no útero, né, contração muscular por causa das prostaglandinas, ela realmente só apresenta no período menstrual. Então, a gente diz que é uma cefaleia menstrual. Normalmente, esse tipo de dor de cabeça está relacionado à tensão pré-menstrual, que é um tipo de tensão que a mulher fica ansiosa, depressiva, dorme mal. Então, nós chamamos de tensão pré-menstrual, que vem a piorar o quadro de enxaqueca. E a gente diz, nesse caso, que é cefaleia menstrual. Quando a mulher toma remédio para enxaqueca no período da menstruação, isso pode estar causando uma alteração hormonal? Olha, é bom salientar que tem que se fazer uma avaliação correta, objetiva, de cada tipo de dor de cabeça. Nós sabemos que às vezes as mulheres têm dor de cabeça no período menstrual e tomam remédio analgésicos que não são específicos para enxaqueca. Isso pode até piorar a dor de cabeça. Por quê? Porque existem alguns medicamentos muito usados por pessoas que sem orientação médica, inclusive até prescritos esses medicamentos por médicos que não estão acostumados a tratar uma dor de cabeça, inclusive neurologistas que não são especialistas em tratamento de dor de cabeça, que receitam esses remédios. E nós sabemos que alguns medicamentos que tem no mercado, que se vende sem receituário médico, pode piorar a dor de cabeça, porque existe o efeito rebote, que a gente fala, enxaqueca rebote, que nós falamos. Porque ele toma um analgésico, tem uma melhora temporária, tá? E essa dor depois vem mais forte ainda, muito pior do que estava antes. Então, todo paciente que tem uma dor que incomoda, que atrapalha seu dia a dia, que atrapalha seu trabalho, que atrapalha seu relacionamento com a família, deve ser avaliado pelo médico para poder prescrever um remédio específico para sua dor de cabeça. É importante salientar isso. Não tomar remédios sem orientação médica, porque tem uma grande infinidade de remédios que, em vez de melhorar a dor de cabeça, piora.
Então, isso é um ponto muito importante. Tá certo. São Zerati. Edson, e com relação à menopausa? Na menopausa, a enxaqueca tende a diminuir, como você estava dizendo, mas algumas mulheres reclamam de dor justamente nessa época. Por quê? Normalmente a enxaqueca, ela tende a desaparecer durante a menopausa. Evidentemente que existem algumas pacientes que podem apresentar ou até iniciar uma enxaqueca nesse período, mas é muito difícil, é muito raro. Normalmente, nesse período em que começa a ocorrer transformações hormonais, a paciente tende a ter a sua dor diminuída até abolida. Existem outros tipos de dor de cabeça que dá nessa idade, como por exemplo a hemicrânia paroxística crônica, como por exemplo a cefaleia tensional ou a dor de cabeça crônica diária, que são outros tipos de dor de cabeça que não é enxaqueca. Então, às vezes, as mulheres ou pessoas que não estão habilitadas a diagnósticos desse tipo podem confundir dores de cabeça com enxaqueca nesse período da menopausa. Então, deve ser diferenciado. Mundialmente falando, sabemos que a enxaqueca tende a desaparecer com a menopausa. Isso de um modo geral, evidentemente. E a reposição hormonal, ela piora ou melhora a enxaqueca? Não existe uma relação com a reposição hormonal, tá? Normalmente a reposição hormonal é para melhorar as condições da mulher na menopausa, que tem outros sintomas que não é enxaqueca às vezes, como por exemplo a osteoporose, como por exemplo aquele calor intenso que ela tem, que ela apresenta com alteração hormonal. Normalmente a reposição hormonal, ela não tem significado nenhum na melhora de uma enxaqueca, normalmente não. E o uso de anticoncepcionais tem alguma relação com a enxaqueca? Nós sabemos que os anticoncepcionais, eles podem piorar uma dor de cabeça enxaquecosa, mas também existe a alteração do humor da paciente. Então, normalmente o anticoncepcional deixa a mulher um pouco mais tensa, um pouco mais ansiosa, e isso pode, consequentemente, desenvolver a crise de enxaqueca. Evidentemente que nos livros que nós estamos acostumados a consultar, não existe nenhuma relação entre a enxaqueca e o uso de anticoncepcionais. Evidentemente que tem outros tipos de dor de cabeça que pioram com o anticoncepcional, como, por exemplo, a cefaleia tensional, ou a cefaleia episódica crônica, também piora com o uso de anticoncepcionais. A enxaqueca, particularmente, não tem nenhuma alteração se a mulher usar o anticoncepcional. Que tipo de método e também de medicamento seria eficaz para estar tratando a enxaqueca? Como é uma dor típica, é uma dor que nós sabemos o que acontece, as disfunções dos neurotransmissores, etc. É importante salientar aos telespectadores que nem todo analgésico é para enxaqueca. Existem remédios que são usados indevidamente e que até pioram a dor. Na década atual, que é a década do cérebro, nós estamos ainda na década do cérebro, que vai até o ano 2000, saíram novos analgésicos específicos para dor de cabeça. Então, dentre esses analgésicos, são os triptanos que nós conhecemos, são os analgésicos específicos da enxaqueca. Por quê? Porque eles aumentam os níveis de serotonina, que é um neurotransmissor que está alterado na enxaqueca. Na tensão pré-menstrual também. Nós sabemos que o uso da vitamina B6
nas mulheres que têm tensão pré-menstrual, também ajuda muito no tratamento da cefaleia menstrual e da própria enxaqueca também. Então, no momento, os analgésicos específicos para dor de cabeça enxaquecosa são os triptanos, são a última palavra, analgésicos de terceira geração que saíram para enxaqueca. Certo. Agora, existe algum método para a pessoa estar utilizando sem tomar remédio? Existe, evidentemente. Quando a pessoa tem uma crise de enxaqueca leve, você sabe que a pessoa vai para um quarto escuro, faz um repouso, faz um sono, dá uma dormidinha, isso tende até a melhorar ou até desaparecer a crise. Existem alguns tipos em pessoas tensas, estressadas, que você fazendo yoga terapia, fazendo hidromassagem, você praticando algum esporte no seu dia a dia, isso ajuda muito, sem tomar remédio. Técnicas de relaxamento, psicoterapia de grupo, tudo isso ajuda o paciente que tem enxaqueca que não é tão evidente ou que não interfira no seu dia a dia. Evidentemente que as enxaquecas, que o paciente tem uma dor intensa com vômitos, com fotofobia, fonofobia, etc., esse paciente não vai melhorar com essas técnicas. Ou hidromassagem, relaxamento, etc. Esse paciente vai ter que ser medicado. Com os analgésicos específicos que eu disse. Você falou de estresse. O estresse e a depressão pode estar causando uma enxaqueca? Pode. O estresse e a depressão são dois fatores importantes na enxaqueca. Evidentemente que o estresse do dia a dia que o paciente apresenta é uma agravante se tiver uma predisposição para enxaqueca, não tenha dúvida. E a tensão também. Tá? A tensão, a ansiedade do dia a dia do paciente pode desenvolver a crise de enxaqueca. É uma das causas. É por isso que se usa antidepressivos e ansiolíticos na composição de um medicamento para enxaqueca? Sim. Nós usamos, a grande maioria dos cefaliatras, que são os médicos especialistas em tratamento de dor de cabeça, nós usamos os antidepressivos quando existe um componente emocional importante depressivo. Então, se o paciente tem enxaqueca e tem uma depressão associada, evidentemente que o medicamento de escolha na profilaxia da enxaqueca é um antidepressivo, evidentemente. Eu volto a salientar que o antidepressivo não funciona na crise de enxaqueca, é só profilático. A fase abortiva tem que se usar um analgésico específico. Então, resumindo, o paciente que tem enxaqueca e é um paciente deprimido, evidentemente que os antidepressivos, principalmente os antidepressivos tricíclicos, e mais recentemente os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, são os mais indicados na depressão desses pacientes com enxaqueca. Você trabalha muito com medicamentos manipulados, né? É mais fácil estar controlando a dosagem e estar misturando, no caso, por exemplo, um ansiolítico com a grande vantagem do medicamento manipulado é que são vários fatores que realmente nos induzem a usar. Primeiro, é mais barato. Segundo, você pode usar vários componentes numa cápsula só. Terceiro, não precisa você ficar cortando o comprimido para dar uma dose para fulano ou para ciclano. Cada paciente é uma dose individual. Você coloca a dose que você queira na cápsula. E quarto, você pode colocar vários componentes numa cápsula só, evitando que o paciente desista do tratamento pelo fato de ter que tomar remédio várias vezes ao dia. Então, ele tomando todos os medicamentos numa cápsula, todos os sais numa cápsula só, isso aí facilita muito, faz com que o paciente persista no tratamento. Então, as facilidades são essas. É mais eficaz, então?
Veja bem, ele funciona, o remédio manipulado funciona como o remédio comercial da farmácia, o nome fantasia, né? O mecanismo de ação é o mesmo. É evidente que os similares que existem também devem ser tão eficazes quanto os remédios produzidos pelos laboratórios, pelas multinacionais até. Quando você faz um medicamento manipulado que é confiável, ele perfeitamente, realmente funciona sem problema algum, como o medicamento da farmácia normal. Tem alguns médicos que fazem restrição a algum tipo de medicamento, ou dizem até que faz mal à saúde, como, por exemplo, Neosaldina e Cefalex. Qual que é a sua opinião sobre esses medicamentos? Olha, a Neosaldina, ela tem 3 componentes, o paracetamol, a cafeína e a didergotamina. São 3 componentes na Neosaldina. Evidentemente que está indicado em alguns tipos de dor de cabeça, não tenha dúvida, tá certo? Mas quando existe uma enxaqueca com vômito, já está contraindicado, não tem indicação nenhuma, porque o paciente vai tomar e vomitar em seguida. O Cefalex eu nunca usei e não tenho experiência no Cefalex. A Neosaldina, sim, é um medicamento muito importante no nosso dia a dia. No caso que você falou de enxaqueca com vômito, mais indicado seria a injeção mesmo, medicamento intravenoso. Exatamente. Você deve avaliar a idade do paciente, se existe componentes patológicos que acompanham o paciente, como por exemplo uma doença cardíaca, uma hipertensão arterial, pressão alta, né? Você tem que avaliar primeiro a idade e se existem esses fatores no paciente, para você poder usar os medicamentos injetáveis. Evidentemente que se você tem um paciente enxaquecoso, que é hipertenso, que tem uma coronariopatia, tá? Ou uma semiobstrução de coronárias, você não pode usar os analgésicos comumente usados agora, os mais recentes, como os triptanos. Evidentemente que você não pode usar, porque o triptano é um potente vasoconstritor, você pode inclusive matar o paciente por um infarto. Falando de estresse, hoje em dia é maior o número de pessoas que procuram seu consultório para falar sobre casos de enxaqueca do que há alguns anos atrás? Sim, Janete, porque há alguns anos atrás a Sociedade Internacional de Cefaleia determinava que existiam alguns tipos de dores e fazia-se um tratamento só na fase da crise, etc. Hoje, com o desenvolvimento espetacular, principalmente na área de neurociências, com os novos medicamentos, com o avanço tecnológico de neuroimagens, diagnósticos, etc., evidentemente que é muito mais fácil você dar o diagnóstico de vários tipos de dor de cabeça. Porque está descrito na literatura médica mundial mais de 150 tipos de dor de cabeça. Então é importante, cada um com o seu tratamento. Evidentemente que existem dores de cabeça raríssimas, mas as mais comuns, com o advento da tecnologia, etc., ficou mais fácil você dar o diagnóstico da enxaqueca. Então, o paciente, ele procura mais a nós agora pelo fato de que existem realmente novas técnicas de diagnóstico, novos medicamentos, existem meios de se tratar melhor esses pacientes. Então, a maior facilidade de nos procurar é por isso. O eletroencefalograma é uma das técnicas para diagnóstico mais utilizadas? Olha, o eletroencefalograma não é um exame tão importante assim
na enxaqueca. Mesmo porque, se você fizer um eletroencefalograma no enxaquecoso, vai estar normal, não tem alteração eletrogênica no eletroencefalograma. Mas ele detecta outros tipos de dor de cabeça, ou não? Depende, se for a secundária, sim. Se você tiver uma dor de cabeça secundária a alguma patologia de base, o eletroencefalograma é importante. Por isso que o cefaliatra, ele dificilmente pede exames caros, como por exemplo tomografia computadorizada ou ressonância, quando ele tem certeza que é uma enxaqueca, porque não vai encontrar nada, nenhuma alteração nesses exames. O eletroencefalograma é importante, mas para outros tipos de dor de cabeça. E essas outras técnicas que você disse agora, como a tomografia? A tomografia é importante também para quando você suspeita de patologias ou doenças de base que estão produzindo dor de cabeça. E a própria ressonância também, que é um exame mais recente, que é espetacular, é um exame realmente que você vê tudo. Então, são exames que se complementam, não são exames que um substitui o outro. O raio-x simples, que foi inventado há mais de 50 anos, tem a sua importância ainda como meio diagnóstico. Então, são todos exames que se complementam. A tomografia é importante? É importante, porque o paciente às vezes pode ter uma dor de cabeça secundária a algum processo dentro do crânio. Então, a tomografia vai elucidar para você o que está ocorrendo, o que está produzindo a dor de cabeça. Então, é um exame importante, como a ressonância também. É muito difícil estar diagnosticando e diferenciando os vários tipos de dor de cabeça da enxaqueca, se tem que se basear de repente mais na palavra do paciente? Evidentemente. Você conversando com o paciente, a história, a anamnese que a gente diz, já você captando isso com precisão, evidentemente que você já está em 60% de diagnóstico feito. É característica a dor de cabeça em salvas, a dor de cabeça tensional, a enxaqueca, a cefaleia hemicrânica paroxística crônica, a cefaleia diária, a cefaleia do fim de semana. Então, você conversando com o paciente, você já dá o diagnóstico em 60%. Evidentemente que você suspeitando de uma doença de base intracraniana, você tem que pedir os exames subsidiários. Mas, com a história que o paciente te conta, que você capta durante a entrevista, e o exame clínico ou o exame neurológico, é o bastante para você dar o diagnóstico. Esses remédios que são usados para a prevenção e até mesmo para o tratamento da enxaqueca, eles podem causar dependência? Os remédios usados na profilaxia da enxaqueca, salvo os ansiolíticos, não causam dependência. Existem os remédios que a gente às vezes pode associar, que são os ansiolíticos, ou seja, medicamentos derivados de sais que vão tirar a ansiedade. Então são remédios com tarja preta, tá? Que não são vendidos em hipótese nenhuma sem a receituário B, que é o receituário azul, e esses sim causam dependência. Quando usados em doses adequadas e por um período de tempo não muito prolongado, evidentemente que não causam dependência. Mas, se são usados abusivamente, sem orientação médica, causam a dependência com certeza. Esses medicamentos são usados quando o paciente enxaquecoso tem uma ansiedade muito grande, uma tensão muito grande. Isso é um fator que está desencadeando os crises de enxaqueca. Claro que nós vamos usar o ansiolítico nesse caso. Tem que ser usado, porque senão você não controla as crises de enxaqueca. Então você tem que fazer uma profilaxia com os medicamentos ansiolíticos, que causam a dependência. E esses medicamentos, eles causam algum tipo de efeito colateral? Porque muitas pessoas dizem que
após tomarem um medicamento por um determinado tempo, acabam desenvolvendo as atividades normais do dia a dia num ritmo assim, bem mais lento. Por que isso acontece? Porque todos os antidepressivos e os ansiolíticos, eles realmente têm os seus efeitos colaterais, evidentemente. Principalmente os tricíclicos, que dão um pouquinho de sonolência, que dá constipação intestinal, boca seca, são os efeitos ditos colinérgicos da droga, os tricíclicos. Mais recentemente, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, esses efeitos colaterais praticamente quase que não existem. É muito raro você ter um efeito colateral com os novos antidepressivos usados na enxaqueca. Dentre os ansiolíticos, evidentemente que a dose tem que ser individualizada. Cada paciente você tem que passar uma dose, você tem que entrar com uma dose baixa e aumentando progressivamente até o efeito desejável. Existe um efeito colateral, como uma sonolência, etc. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Mas parando a medicação, volta ao ritmo normal. Volta ao ritmo normal, evidentemente. Nada interfere. É importante salientar que, dentre os antidepressivos e os ansiolíticos, deve-se, quando da retirada, tem que se tirar progressivamente, não se interromper abruptamente uma medicação como essa. Nunca deve ser feito isso. O que a pessoa deve fazer quando ela tiver o início de uma enxaqueca? Vai depender de qual tipo de fase ela está. Se ela tem uma fase com aura, imediatamente ela tem que tomar um analgésico específico. Porque logo não esperar a dor seguida, chegar não, né? Exatamente. Porque se ela tem uma enxaqueca com aura, evidentemente que ela vai ter a dor logo em seguida. Então ela tem que tomar não só a dor, às vezes vômitos, mal-estar, fotofobia, fonofobia, etc. Quando a pessoa não tem aura, que a gente diz uma enxaqueca comum, simples, sem aura, a enxaqueca clássica é que tem aura. Quando a pessoa tem enxaqueca comum, sem aura, começou a crise, você tem que tomar imediatamente também um analgésico específico, para você abortar a crise. Não esperar com que essa crise se prolongue e às vezes entra em fases piores, com vômito, etc. Evidentemente tem que ser usado o analgésico imediatamente. Tá certo. Para a gente finalizar, que recomendações você estaria dando para a pessoa que sofre de enxaqueca? A que essa pessoa deve ficar atenta no seu dia a dia? Eu recomendo o seguinte: cada pessoa deve avaliar a si própria, ou seja, a enxaqueca incomoda o seu dia a dia? A enxaqueca está atrapalhando o seu trabalho, o seu relacionamento familiar? Está atrapalhando as suas funções diárias? Sim, você deve procurar um médico especialista e tratar da sua enxaqueca. Se a sua enxaqueca é uma dor temporária, que não é frequente, que dá uma vez a cada 2, 3 meses, e que não incomoda, não interfere no seu dia a dia, não há necessidade de você procurar um médico, evidentemente. O segundo fator, todas as pessoas que têm tendência à enxaqueca devem levar em consideração os alimentos que nós já dissemos, não é mesmo? Os fatores tensionais, tensão, estresse, etc., que devem ser levados em consideração também. Só para uma pergunta assim de última hora, e o chazinho, ele é eficaz? Um chá de folha de laranjeira, por exemplo? Olha, não é, Janete. O chá, dependendo da composição, o chá mate, por exemplo, que tem cafeína, não o chá de camomila, que é um relaxante realmente muito bom, mas o chá mate, que tem cafeína, como o café, ele às vezes piora a sua dor de cabeça, porque ele é um potente vasoconstritor. Então ele pode até piorar a sua enxaqueca. O chá de laranjeira, não tenho experiência, não posso responder para você,
porque realmente eu nunca ouvi dizer que chá de laranjeira é bom. É claro e evidente que tem pessoas que, até colocando as batatinhas nas têmporas, acham que melhora a sua dor de cabeça em enxaquecó. Pode ser um fator psicológico aí que até melhore, é possível. Tá certo, mas o mais indicado é procurar um médico, né? Sem dúvida, principalmente quando a sua dor incomoda o seu dia a dia. Tá Não certo. tenha dúvida. Nós agradecemos a presença do neurologista, Dr. Edson Zerach. Muito obrigada pela sua presença no programa Vivendo com Saúde.